Tudo bem? Boa tarde, pessoal. É o professor Cristiano do canal Desbravando o Indecifrável, tudo bem? Então, gente, esse vídeo aqui, ele vai estar falando do vídeo Karl Marx e Karl Popper, do canal Orientação Marxista, tá? Esse canal foi apresentado para mim por um colega lá de Ribeirão Pires, o Juscelino, que é militante do PSTU. Eu vi vários vídeos, né, do canal, achei bastante interessante. E esse assunto em particular me chamou a atenção porque é um assunto que eu, de certa forma, esbarrei, mas não em relação a Karl Marx e Popper, mas Adorno e Popper, tá? Assim, só algumas coisas antes de a gente começar a falar propriamente do assunto, tá? Eu estou fazendo um vídeo no celular, então infelizmente eu não estou com o computador, então vai ser um vídeo, digamos assim, bem é, humilde, digamos assim, né? E infelizmente não tenho o que fazer. Então provavelmente eu acho que vou ter que fazer dois vídeos sobre esse assunto, porque um só não vai dar, tá? Então já peço desculpas por isso. Aí falando agora do assunto, né? Eu vi, né, esse vídeo do Gustavo. Nesse vídeo, o Gustavo, ele basicamente ele vai estar mostrando, né, que normalmente quem usa, reivindica, de certa forma, esse critério de demarcação do Popper, tem como objetivo utilizar, né, uma forma de você apontar que a teoria do Marx e a teoria marxista não seriam propriamente científicas, né? E é engraçado o vídeo porque ele mostra que, na verdade, se nós aceitássemos propriamente o do critério de demarcação do Popper, não só você, na verdade, você teria que uma série, não só teorias, né, das ciências humanas, mas também uma série de teorias, como a teoria da evolução, não conseguiriam passar por esse critério. E hoje na ciência, na verdade, não tem um único critério, porque tem a ver com o objeto. E esse critério do Popper, ele é coerente, sim, ele tem um sentido, ele tem um objetivo, mas também está ligado para aquelas ciências que têm uma maior quantidade de digamos assim, exatidão, né? Regularidades, né? Nas suas teorias, tá? O que normalmente as pessoas gostam de chamar, algumas pessoas usam o termo, por exemplo, de ciências duras, tá? Então ele mostra, e além disso, que também é interessante no vídeo, é que ele mostra que é, as teorias, normalmente quem usa isso, né, para dizer que o marxismo ou a própria teoria do Marx não é científica, normalmente os liberais, ele aponta, ele também fala dos anarcocapitalistas lá também, ele mostra também, ele diz o seguinte, olha, me apresente uma teoria, certo, que consiga de fato administrar o capitalismo, ou seja, essas pessoas, na verdade, quando usam isso para contrapor esse critério de demarcação contra o Marx e o marxismo, na verdade não levam em consideração que as próprias teorias liberais e as próprias teorias que vão nessa linha do anarcocapitalismo aí, elas não conseguiriam passar por esse critério do próprio Popper, que chega a ser engraçado. Inclusive ele fala, né, que se fosse para apresentar uma refutação do Marx usando esse critério, teria que se criar uma teoria, né, que conseguisse de forma, digamos assim, com total previsão, evitar crises, ou prever crises, ou evitar inflação, ou prever inflação, coisa que não existe ainda, não existe esse nível de administração, seja das teorias que defendem o mercado propriamente dito, seja as teorias intervencionistas, tá? Então assim, basicamente ele mostra no vídeo lá que essa ideia, a ideia do Popper, né, seria basicamente você pegar e evitar que coisas exteriores à teoria sejam utilizadas para justificar a teoria. E ele fala claramente lá, no caso dos liberais, como dá errado a teoria, eles culpam o Estado. Os intervencionistas fazem o contrário, culpam o mercado e por aí vai, tá? Então eu não vou muito nessa linha, assim, nesse ponto eu tenho total acordo com ele. Não tenho que discutir nesse ponto. O que eu queria falar nesse vídeo, né, e que era o objetivo desse vídeo, do meu comentário, é apontar as razões do Popper, né, porque assim, como ele fala lá no vídeo dele, ele deixa muito nítido que esse critério de demarcação ele vai aparecer, né, em várias obras, em particular numa obra que é a pesquisa
a lógica da pesquisa científica do Popper, né? E esse contraponto ao marxismo ele vai aparecer, né, em vários momentos. Essa obra em particular não, nem tanto, mas em várias outras obras do Popper. Está meio que espalhada na obra do Popper, né? O que acontece? O que eu vou estar focando aqui vai ser na dialética, né? Um artigo dele que fala sobre dialética, que é o que é dialética. Porque, como eu falei, eu esbarrei nesse tema, né? De certa forma, por isso o interesse do vídeo dele, que eu esbarrei nesse tema, não foi o Karl Marx e o Karl Popper, mas foi Adorno e Karl Popper. Porque assim, em 1961, certo? Num congresso da sociedade alemã, houve um debate entre o chamado positivismo e a chamada dialética. O que é interessante, o termo positivismo é muito engraçado, porque o Popper, né, ele não se considera um positivista, apesar do Adorno dizer, certo, que ele é e ter acusações e por aí vai. Ou seja, uma certa disputa do que seria ali dentro o positivismo, ou o que é um positivista, digamos assim, né? Porque inclusive o próprio Popper nessa obra, em particular a lógica da pesquisa científica, né? Ele aponta, ele faz críticas a os positivistas, digamos assim, que são os originais, que vêm do empirismo, né? Comte, por exemplo, como grande exemplo desse grupo, e os chamados positivistas lógicos, né? Que é o Círculo de Viena, que é de fato o interlocutor do Popper ali, né? Então o que acontece? O termo positivismo digamos assim, do ponto de vista do Popper é um termo mais restrito. Do ponto de vista do Adorno é um termo muito mais geral, digamos assim, um termo muito mais geral. E nesse debate, o que fica muito interessante é que, no primeiro momento, ele parece ter consenso. Mas, na verdade, depois como você observa, né, digamos assim, as respostas, a resposta contra a resposta primeira do Popper entre o Adorno, vê que não tem nada a ver, eles não tem consenso coisa nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois do primeiro desse encontro, onde aparentemente houve consenso, o Popper ele vai dizer que ele se arrepende porque ele deveria ter utilizado os argumentos desse artigo, o que é dialética, onde ele vai estar falando da dialética, uma certa dialética geral, uma dialética que ele está falando do Hegel em particular, e de certa forma do Marx, e ele diz também que é possível generar, ou seja, ele usaria os argumentos que ele teria fundamentado nesse artigo contra o Hegel, contra o Marx e nesse debate com a Adorno, tá? Só para entender como que eu acabei tropeçando nesse assunto que foi colocado. E ali ele vai apresentar uma argumentação que é um pouco diferente do que o Gustavo colocou. Porque o Gustavo ele colocou no vídeo dele a questão da demarcação e a ideia de você estar usando elementos exteriores, como eu falei ali, né? Onde ele deixou bem nítido no vídeo dele, né? Que de certa forma sempre salvariam a teoria. Então, assim, para falar um pouco sobre isso, eu vou apresentar o que seria esse critério de demarcação, um pouquinho, vou falar um pouco sobre ele, e como que ele vai ser utilizado ali, como que vai ser a abordagem do Popper sobre essa dialética de Hegel, certo? O que ele vai falar, e como que ele vai, de certa forma, generalizar isso. E as perguntas que vão sair dessa abordagem são muito interessantes, né? Vai ter isso que o Gustavo falou, mas vai ter uma outra crítica à postura do Marx, que não é só a questão de você colocar elementos exteriores à teoria, que sempre possibilitariam você salvar ela de qualquer tipo de contestação. Tudo bem? Então, a gente vai começar a estar falando desse ponto e determinar, né, como que seria essa crítica desse artigo do que é a dialética do